Minha gente, boa noite. Olhe nos meus olhos. Que alegria, mais uma noite, estar com você aqui no nosso compromisso de todos os dias. Agora, ao vivo através do rádio 92.1, na Rádio Líder, nós estamos chegando aí pertinho de você, talvez em casa ou no seu deslocamento do trabalho para casa, ou quem sabe até saindo de casa para o trabalho. Boa noite a você, obrigado pelo carinho da atenção. 92.1 Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Agora também pelo nosso canal aqui do YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Eu já peço que você siga, compartilhe, envie para mais alguém, coloque o nosso link aqui no grupo aí que você faz parte e vai dizendo para todos os seus amigos que essa noite será mais uma vez muito especial. Ainda também a você, meu amigo, minha amiga, aqui da TV da Gente, canal 25.1. Eu sei que você está nos assistindo e eu estou olhando nos seus olhos. Tanto para o rádio, YouTube e TV, de forma simultânea, eu tenho aqui a certeza de que esse programa, hoje à noite, será um dos programas mais emocionantes que eu já tenho vivido durante todo o meu tempo de comunicação. Porque a história dessa convidada de hoje vai arrepiar você e, ao mesmo tempo, também te dá certeza de que existe solução para a problemática mais complexa que você possa estar vivendo na sua vida, tá bom? Vamos lá? Então, uma salva de palmas eu vou deixar aqui, porque eu vou receber essa amiga, pastora Jane Mota. É uma querida de Deus, é mãe, pastora, empreendedora, guerreira, tem um talento nas suas mãos de fazer coisas maravilhosas que não é brincadeira. Eu já tive a oportunidade de fazer uma refeição feita por ela com tanto amor, com tanto carinho. Nós não vamos falar de culinária, nem de gastronomia, não. Vamos falar de tudo. Eu recebo a senhora aqui para trazer a sua história de vida no dia de hoje. Seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor. Amém, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Já agradecendo pela oportunidade e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Olha, com muita leveza, nesse toque assim de muito carisma que ela transmite, ela tem uma família muito linda e tem uma história poderosa. Eu queria que você, aí onde você estivesse, aumentasse um pouquinho mais o volume da sua TV e pedisse, então, para que o povo, a família, se organizassem todo mundo para compartilhar desse episódio, que vai ser muito forte, muito poderoso. Imagine você, uma mulher sozinha, ela poderia se achar assim, diante de vários desafios, conseguir vencer e hoje ter uma paz que reina no seu coração. Pastora Jane, eu queria que a senhora contasse a sua história de infância, quando vai ter vários episódios, fatores que vão marcar a sua infância. Você é de São Paulo, paulista. E aí me conta um pouco da sua história. Filha de quem? Como é que é? Vamos lá, abra a caixa dos segredos aí. Sim, então, a minha história da minha infância, né? Eu não tive uma infância assim muito, né? Muito assim boa, não. Tive uma infância muito conturbada, né? De ter uns pais, ter vícios, né? Minha mãe bebia, meu pai bebia. Mas, enfim, o que realmente assim marcou muito na minha história foi a perda deles. Sim. Né? De uma forma assim trágica, porque quando a gente perdemos um ente querido que você espera tá enfermo, né, de uma forma assim que você saiba que algo ou aquela situação vai o levar. Existe uma programação, não é? Você quer dizer quando essa pessoa, por exemplo, já é um velhinho, não é? Isso, já chegou na sua idade, aquela coisa toda, mas não uma coisa assim, você dorme de uma maneira e acorda em um pesadelo. Fator inesperado, um pesadelo. Né? Pesadelo que foi é a palavra o que certa. O que principalmente eu vivi na minha vida. Né? Até os meus 13 anos eu tive mãe, né? Eu tive o meu pai, que era meu padrasto que me criou, e tinha uma vida normal, como de todos. A partir dos meus 13 anos, a minha vida já teve uma reviravolta de perdas, né? Perdas, assim, perdas que trouxe traumas, né? Trouxe muitas coisas ruins para minha vida, porque eu tive que presenciar o suicídio da minha mãe diante dos meus olhos, sem eu poder fazer nada. Com 15 dias após a morte dela, eu tive também que presenciar, né, o meu pai de criação que se enforcou. Meu Deus. E
saí assim, perdi meu chão. Acabou Porque a única coisa que me restava foram minhas 4 irmãs. Meu Jesus. Que a minha mãe, antes de fazer, ela projetou, antes de se matar. Então, ela me entregou. Meu Deus. E o pedido da minha mãe, o último pedido em vida da minha mãe foi que eu não abandonasse por nada os meus irmãos. A senhora era uma criança de 13 anos de idade. Sem entender nada da vida, sem entender de que forma eu faria aquilo. Estava agora vivendo o período da fase de criança para a sua primeira adolescência, naquele momento, e com 13 anos de idade, recebe... A senhora viu tudo? Ela participou, esteve perto? Como foi? Porque a senhora falou no começo que quando uma pessoa já está ficando velhinha, acontece um acidente na saúde, e aí o tempo vai chegando, talvez seja mais fácil, não é? Porque é muito difícil a dor de perder, é muito difícil. Mas mesmo assim, com essa situação, já ameniza um pouco mais, porque alguém pode estar dizendo, já viveu muito, já cuidou dos filhos, Sim, já cuidou da consolo, família, né? já deixou todo mundo formado, agora vai descansar, agora vai para um lugar de descanso, aí é mais ameno, não é? Tem a saudade, tem o luto, mas é mais tranquilo. A senhora com 13 anos vai passar por esse episódio. E esse episódio, né, a minha mãe tinha apenas 33 anos. Nova? Era uma pessoa jovem, uma pessoa nova, cheia de vida. Gostava muito de trabalhar. Minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, sempre foi serva, sempre gostou muito de servir as pessoas. E uma ocasião, né, dentro do casamento, uma discordância, e chegar no ponto de tirar sua própria vida para que os filhos, a família, cuidasse, desse um abrigo, né? Porque aos cuidados, ela confiou que eu cuidaria. Mas e o abrigo? Morar onde? Ficar onde? E o desejo dela era que nós se mantíssemos unidas. Então, vem aquela preocupação. Por quê? Porque só teria, no caso, a casa da avó. Uma avó que a qual não admite separação. Casou, tem que morrer casada. Não apoia, não dava aquela força, mesmo tendo essa quantidade de filhos. Então, ela se viu perdida. Meu Deus, uma situação muito difícil também. A sua avó, não é? Que acompanhava a sua mãe ali, sabendo de toda a história, percebia, mas ela, se tivesse dificuldades no casamento, no relacionamento, não aceitava a separação. Não dava nenhum tipo de apoio. Sua mãe vivia, então, uma vida também muito difícil. Isso, uma vida conturbada, sem assim saber o que fazer. Então, ela procurou um refúgio na bebida. Ah, meu Jesus. Só que ela não era de bar, ela não bebia em bar, ela bebia dentro da nossa própria casa. A alma estava sedenta, carente, ela precisava de uma resposta. Uns reflexos da minha mãe que eu lembro muito, que a minha mãe chorava muito. Né? Ela colocava uma música, ela chorava. Aos dias de domingo, ela olhava pra gente, ela chorava. Então, eu não entendia por que de tanto choro. Eu dizia, meu Deus, a minha mãe chora tanto, para que chorar tanto? Para que chorar tanto? Porque eu não tinha esse entendimento, né? Agora, hoje, eu já mãe, eu entendo, né? As dores, as preocupações. Exatamente, que eu imagino que ali ela estava perdida. E sem apoio também, entendeu? Espiritual, sem ajuda. Sem ajuda espiritual, sem uma ajuda da familiar, sem ninguém, né? Sem Deus, estava vivendo sem vazia, Deus. Exatamente, E aí vazia. foi procurar em outros, ou em outras coisas, o preenchimento dessa dor que ela sentia na alma. Isso, só que assim, ela conheceu a Deus, só que com as situações que a gente sabe que servir a Deus, estar na presença de Deus não é fácil. Então, a minha mãe, ela teve um período da vida dela que ela começou a servir a Deus, ter compromisso com Deus. Antes dessa vida do alcoolismo, da dor, ela caminhou com Jesus. Ela caminhou com Jesus. E aí, devido às lutas que nós temos que sobreviver a cada dia, então ela se afastou da presença de Deus. E quando se afasta, fica vulnerável, fica uma presa fácil para o inimigo. Exatamente. E esse meu pai, ele não admitia. Minha mãe tá de saia, minha mãe não tem vaidade, porque tudo isso ele achava que era a igreja que estava tirando dela. Meu Deus do céu. Então ele achava assim, que ela estava obedecendo o pastor e deixando de agradar ele. Ela estava agradando alguém, só que ele não entendia que esse alguém era Jesus. O recato da mulher,
da sua mãe, vivendo uma vida decente, bem vestida, recatada, vivendo para Deus, incomodava o seu pai, Exatamente. que ficava naquela missão de tirar onda com ela, criticar, não é? Isso. E brigas e coisas. Aí a maioria das brigas foram causadas justamente por isso. Que uma das últimas vezes que ela foi para a igreja, ele chegou a agredi-la. Né? Meu Então, Deus. ele chegou a agredi-la, foi uma agressão diante dos filhos. E naquela noite ela decidiu, pronto, não vou mais servir a Deus. Ele não aceitava ela servindo a Deus. Não. Mas ela não queria perder o casamento. Isso. Ela Aí queria ela ficar achou com ele. que ela afastando de Deus e agradando a ele, ela teria o casamento restituído. Ela teria aquele sonhado casamento. Ela, meu Deus, é difícil. Agora eu estou imaginando e quantas pessoas estão assistindo, ouvindo pelo rádio a história da pastora Jane Mota, que está aqui. Se começou assim, você imagina o que vai ter, gente, aqui no programa de hoje. Eu costumo dizer que eu já vivi muitas experiências na comunicação, na televisão e no rádio, mas esse testemunho, porque é um testemunho que vai ativar você para acreditar que tem jeito e que você pode vencer a dificuldade da sua vida. Não dá para fazer aqui um comparativo, nem uma escala, uma régua, medição sobre quem sofre mais. Talvez a sua dor seja muito grande, a dor do vizinho também, a minha dor. Você olhe para mim aqui e diga, talvez aí o Renatinho não tenha problema. Todo dia muita felicidade. Eu nunca vou chegar aqui na frente da TV ou do rádio dizendo, eu tô assim, tão acabado. Não, não, não. Nós vamos passando todos os dias por dificuldades e vencendo elas todos os dias, em nome de Jesus. E essa guerreira que está aqui, a pastora Jane, não é brincadeira. Está contando de um passado recente, próximo, porque ela é bem nova. E viveu tudo isso acompanhando passo a passo. Era uma criança de 13 anos quando teve o desprazer, o pesadelo bateu na porta dela, vivenciando essa crise quando perde a sua mãe e perde o seu pai. Você continua então falando sobre esse momento do afastamento, que a briga acontecia de forma constante, não é? Isso. E vocês, quando criança, acompanhando tudo. Você é a irmã mais velha? É a que estava tomando conta de tudo? Sou. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Então, a minha mãe, por ela precisar trabalhar, então ela já tinha... ela sempre me preparava, né? Então, eu tinha a responsabilidade da casa. Com 13 anos, você sabia fazer comida? Sim, aos 7 anos de idade, minha mãe, ela já me botava para fazer o arroz e o feijão. Olha, e aí hoje nós estamos vendo uma geração muito doida, pastora. E sempre assim, dar o almoço das meninas, dar a mamada das meninas, dar o banho das meninas. Você tinha essa responsabilidade? Eu já tinha com a minha mãe em vida. De 7 anos, você aprendeu a ser mulher já ali, muito novinha. Isso, você vai cuidar, você tem que cuidar, você tem que ter responsabilidade. Eu falando aqui com a senhora e vendo a geração de hoje em dia, o povo tá doido. As meninas com 15 anos estão todas mimadas, na maioria estão mimadas, né? Não faz isso, não faz aquilo, é o tempo todo. Ô mãezinha, ô pai, pelo amor de Deus, desperta que o negócio não tá brincadeira não. Hoje é tudo Nutella, né? A geração de hoje é uma geração Nutella, não faz, a senhora não se arrepende não, nem acha ruim não, ter aprendido muito cedo não, a vida não, assim, nesse rojão de 7 anos para 13 aprender tudo não. Não, não, de forma alguma. Até porque eu sempre quis ajudar minha mãe. Né? Minha mãe, ela fazia comendas de bolo, salgado, essas coisas, e eu sempre fui muito curiosa nessa área, porque a cozinha, ela é uma arte. Sim. Né? Ela é uma arte. Então, eu sempre admirei a minha mãe, por quê? Porque nós éramos muitos filhos. E mesmo quando as coisas estavam difíceis dentro de casa, quantas vezes eu vi minha mãe pegar um pão, fazer um pudim? Meu Deus, Aí eu dizia assim, meu Deus, como é que a mãe consegue fazer isso? A minha mãe saía para trabalhar, eu ia tentar fazer a mesma coisa e não dava. Aí eu sempre tinha aquele pensamento. Ela tem um sucesso, uma arte, um talento. A mãe tem alguma coisa que a mãe faz, que tudo que a mãe bota a mão multiplica. Eu quero aprender isso. Então, eu sempre fiquei assim, apoiava muito a minha mãe, que eu queria saber que mistério era esse. Como que do nada ela fazia tudo. Forte. Sem ter, ela fazia. Eu ia fazer, pegava o material e não dava certo. E você estava vivendo tudo isso acompanhando. Acompanhando. Então, assim, por mais que fosse uma infância com dificuldade, com limitações, né? Porque não era uma fartura muito grande, nessa idade de 7 para 13 anos. Que eu estou falando e marcando muito esse número 13 anos, porque existe um fator nessa idade. Então, não era uma família muito próspera. Tinha muito dinheiro dentro de casa? Não, era assim? Não, tinha muita dificuldade. Não, muita dificuldade. E aí você ia vivendo, vendo e aprendendo como superar essas dificuldades. Exatamente. Com 13 anos, você me contou que a sua mãe tira a sua própria vida. Ela decide parar ali com a dor que ela estava vivendo. Era isso? Com aquele sofrimento que ela não
assim, distante de Jesus, estava vazia. Quando você vivencia isso, como foi para uma criança de 13 anos? Você fala que esteve no local, estava vendo o que estava acontecendo, era assim? Sim, exatamente. É assim, contando é como se revivesse. Todas as vezes que eu conto o meu testemunho, eu revivo ele. Tem memórias. A imagem, ela não some. Ela ficou gravada, né? Meu Deus. Que hoje serve para testemunho, mas é uma coisa assim que você fica com aquele trauma, né? Então, em casa, a gente tínhamos a cozinha, que era americana, né? Para quem não sabe, aquela cozinha que você vê quem está na sala e quem está na sala vê quem está na cozinha. Aqui o cearense chama, tem um balcãozinho. A americana aí tem a parte que tem um balcão, né? E exatamente. E ali foi aquela cena trágica de você ver diante dos seus olhos a sua mãe simplesmente pegar 1 litro de álcool, jogar no corpo e riscar uma caixa simples de fósforo. Meu Deus. E ali você vê a sua mãe em chamas e você não poder fazer nada. Sangue de Jesus. Nada, simplesmente nada. E aí você fica paralisado, porque eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia fazer nada. E aquilo se tornou um tormento para mim, porque eu não conseguia sair do lugar. E quando os vizinhos, né, conseguiu vir trazer aquele auxílio, aquela ajuda, ajudou de forma errada. Porque o desespero foi tão grande que até era o quê? Água. E aquela situação, na hora, minha mãe parecia que não tinha acontecido nada. Simplesmente levaram ela foi conversando, normal, como se nada tivesse acontecido. Eu não imaginava o tamanho, a proporção do prejuízo. Eu lembro que no outro dia, né, eu chorando muito, eu quero ver a mãe, chega uma prima que tinha passado a noite com a mãe no hospital e fala assim, a sua mãe, ela tá irreconhecível. Meu Deus. E aí a minha avó, ela fica com medo de que eu visse a minha mãe da forma que minha mãe tivesse. E minha avó, então, proíbe, disse, ela não vai ver mais a mãe dela. Aí vem um tio meu e disse assim, não, mãe, do jeito que a mãe dela tá, a mãe dela não vai sobreviver. Não crie expectativa pelo laudo médico. Então, com problema ou não, porque eu tinha crise de epilepsia, com problema ou não, ela tem direito dela. É como se fosse uma despedida dela com a mãe dela. E eu lembro que quando eu cheguei... Isso a médica ou a prima que disse? Isso aí foi o laudo médico, foi passado para a família. E aí essa minha prima passou para minha avó. E aí a minha avó libera eu para ir ver. Que eu posso dizer assim, que de tudo foi o pior dia da minha vida. Porque eu nunca tinha visto uma pessoa daquela forma que eu vi a minha mãe. Meu Deus. A minha mãe estava assim, posso dizer, um boneco inflável. Bolhas de água no pescoço, bolhas de água na bochecha, os beiços caídos, só bolha. O corpo dela só em bolha e eu não consegui falar. E eu olhava e chorava. Ela olhava e chorava. E ficamos só naquela troca de olhares mesmo, de choro. E naquele dia eu pedi, se Deus existisse, que se ele levasse ela, me levasse também. Porque eu não me via sem a minha mãe. Eu disse, eu não me vejo sem a minha mãe. Então, se ela for, é um pedido que eu faço para Deus, que me leve também, que não me deixe. Você disse isso em oração? Em oração. Mesmo sem saber orar. Só disse, se Deus existe, que se ele levar ela, ele vai me levar. E aí fui para casa da minha avó. E ali abracei minhas irmãs, ali pequeno, né? A minha irmã... Você tinha irmãos de qual idade? Eu tinha minha irmã que era depois de mim com 6 anos, o meu irmão com 7, né? Hoje, que é a pastora Bruna, com 4, e a bispa Bianca, que também é minha irmã, meu Deus, com 3. E eu lembro que eu abracei, chorei. E a pastora Bruna, né, na época, ela disse assim para mim, assim, você vai ser a minha mãe? Meu Deus. Eu disse, não, eu sempre vou ser a tua irmã. Eu nunca vou ser tua mãe. E choramos ali todo mundo, mas eu pedia muito a Deus que desse vida para minha mãe. As crianças nessa idade, já com 2 anos, elas conseguiam entender o que estava acontecendo? Elas sabiam que tinham perdido a mãe? O que é que você contava? Meu Deus, a minha cabeça agora girou. Com 13 anos de idade, o que é que você chegava para contar, dizendo para elas?
Como você tentava, pastora Jane, acalentar elas da saudade, do desejo de ver a mãe? O que é que você dizia? Eu sempre dizia assim, olha, a mãe vai voltar. Eu estou orando e a mãe vai voltar. Porque a minha mãe ela não faleceu de imediato. Então, ali foram 14 dias de tortura. Os 14 dias eu esperava a volta da minha mãe. Todo dia Todos os dias você eu pedia a volta da minha mãe. Então, a minha esperança, todos os dias, que a minha mãe ela voltaria. Então, nesses 14 dias, eu disse sim, a mãe vai voltar. Uma criança com 13 anos de idade, agora tendo que consolar os irmãos e ficando irmãos. com a responsabilidade de acreditar e trazer ela à existência de volta ali. Nesse período, eu lavava a roupa delas, eu guardava na bolsa, porque eu tinha aquela esperança que a minha mãe ia voltar. E depois de passado 12 dias, a minha mãe, numa cama de hospital, ela pede que quer um pastor, porque ela quer reconciliar e pedir perdão daquele ato dela. Jesus. E foi com 12 dias. Aí foi um pastor, visitou ela, aquela coisa toda. E ela fizeram um apelo, né, tudo, e ela reconciliou. Aí eu tinha convicção, não, agora a mãe voltou para Jesus, a mãe volta para casa. Porque ele não vai deixar a gente desamparado. Então, fiquei naquela expectativa ainda. Mas, passados-se 2 dias, o telefone toca às 9 da manhã. Eu atendo, porque minha avó não sabia atender telefone. Sim. E me deparo com a notícia assim, pede para um responsável comparecer no hospital, porque temos uma cirurgia para fazer e é necessária a assinatura de um responsável. Oh. Como eu tinha conversado com meu tio, isso foi eu conversei com meu tio no sábado. Aí, domingo, meu tio foi ver ela. Meu tio chegou e disse assim, minha filha, não tem expectativa, sua mãe não vai sobreviver. Sim. Aí eu disse assim, tio, o senhor tá louco. A última palavra quem dá é Deus. O senhor não é Deus. E quando foi na segunda-feira, às 9 da manhã, né? Quando eu atendi o telefone, eu estremeci, mas eu disse assim, não, é só uma cirurgia que a mãe vai passar. E disse pra vovó, é só uma cirurgia. Meu Jesus. E ali saíram, o meu tio saiu, né? E quando ele me volta às 4:30 da tarde. E eu estava de pé na porta da casa da minha avó, com a pastora Bianca no colo, a pastora Bruna num lado da perna, minha irmã no outro e meu irmão na frente. Jesus. Agarrado, igual um pintinho mesmo, que segura ali seus filhotinhos. Sim. E aí meu tio entra e já fala logo, já dá o baque de uma vez. Ele falou, ó, sua mãe morreu. Meu Jesus, não preparou nada, Nada. não disse Foi nada. Foi tudo muito cru, assim, não teve preparação para nada. Ali eu chorei e tudo, mas eu ainda tinha esperança que ela não tivesse morrido. Aí realmente foi cair mesmo assim a ficha quando eu deparei com o corpo, porque lá em São Paulo, né, a minha avó tinha aquela coisa de velar o corpo dentro de casa. E quando chega o caixão na sala da casa da minha avó, eu disse, e agora? Agora você passou a acreditar que era de verdade. Agora acabou, o que é que eu vou fazer? Com 13 anos. Com 13 anos de idade. Sabe o que tem me deixado mais agitado aqui na minha cabeça? Você contando tudo e eu pensando. Nós estamos no horário da noite, no rádio, na TV e no YouTube. Agora alguém está ouvindo aí no rádio e está dizendo, eu nunca ouvi uma história desse jeito. Alguém talvez esteja assistindo pelo YouTube ou vendo pela TV e está dizendo o seguinte, nossa, quanto sofrimento. E olhar para a senhora aqui agora, vendo essa contação dessa história, eu fico imaginando, tem gente que fica fazendo de situações tão pequenas uma tormenta verdade. muito grande, com murmuração, lástima, reclamação, se tornando revoltado com situações tão pequenas, gente. Mas tão pequenas diante de uma história dessa contada por uma sobrevivente que está aqui. Está aqui contando e abrindo o coração, dizendo tudo. Eu confesso a você que nunca ouvi nada igual, porque com 13 anos de idade, sem preparação nenhuma, perde a mãe e ainda nós estamos no começo da história. Eu acho que tem 10% da história de vida que você já passou. A gente pensa que passou aquele pesadelo, aquela coisa, né? Porque ainda tinha a esperança do pai. Não tem a mãe, mas tem o pai.
E aí, Você tentava ali na cabeça se programar mentalmente, se programar como recomeçar, sem a mãe. Você amadureceu a ferro e fogo, né? A ferro e fogo. Aí, com 15 dias que a mãe desceu à sepultura, o pai simplesmente passa uma corda no pescoço. Sangue de Jesus tem poder. Simplesmente assim. E aí a gente se depara agora. Fazer o quê? O que era que você ia contar para sua alma e para as crianças agora sobre mãe e pai? Exatamente. Eu não tinha, assim, o que fazer. Não tinha recuperado ainda do primeiro momento. Não tinha, não. Foi 15 dias contado. Não tinha como ter uma expectativa de agora como vai ser Não deu nem como respirar, como se programar. Foi tudo um baque atrás do outro. E aí, depois que minha avó se depara mesmo, que não tem pai, não tem mãe, minha avó fala assim, olha, por mim, vocês deviam morrer é tudo. Meu Deus. Porque para mim, Jesus tem poder. Vocês são tudo amaldiçoados. A sua avó? A minha avó, por parte de mãe. Mãe da minha mãe disse isso. Aí eu disse, credo, vó. Aí ela disse, minha filha, tem que pedir para Deus matar a raça toda. A vida de vocês não vai ter jeito. E aí a gente passa a conviver com aquelas palavras pesadas. Meu Deus. Vocês não têm jeito. Vocês não vai ter jeito. Vocês não têm futuro. Ela dizia isso? E ela fazia questão de nos torturar com essas palavras. Minha avó, hoje eu posso entender que seja uma revolta, né? Foi uma revolta pela perda da minha mãe. Mas a gente não tivemos culpa disso. E nós carregamos essa culpa. Meu Jesus. Todo o período que nós convivemos com a minha avó foi carregando essa culpa. Entendeu? É vocês. Vocês são atrás de E vida. nós fomos crescendo com aquilo, que como se a gente fosse assim, um atrás de vida. Culpado, né? Que não tinha culpa nenhuma. A gente não tivesse direito de nada. Para nós sempre seria o pior. Ela chegou alguma vez, a sua avó, a dizer que sentia ódio de vocês? Não, o jeito dela nos tratar era com frieza. A minha avó, ela nunca abraçou, nunca beijou, nunca disse que ama. E eu me apeguei assim ao meu avô. Porque meu avô, ele não era de estar pegando, mas meu avô era de poucas palavras. Sim. Então eu observava assim, que a minha avó xingava e ficava do mesmo jeito. Mas o meu avô, uma palavra do meu avô, quando ele falava, acontecia. Oh. Então eu me apeguei ao meu avô. Eu disse assim, eu pensava assim, o que o vô fala é certo. Porque o vô fala, acontece. O vô fala. E o meu avô, pelo outro lado, ele sempre procurava passar assim, que tudo aquilo ia passar, que a gente ia crescer, que ia dar tudo certo. Aí meu avô dizia pra mim, minha filha, vocês vão crescer, vai dar tudo certo. Não ligue para que a tua avó diga não. Não fica ligando para essas palavras da sua avó, Ele sempre tinha uma boa palavra. Ele sempre tinha algo que ele te dava esperança de que aquilo fosse mudar. Aquela situação, aquilo que você estava vivendo era passageiro. Então eu me apeguei nas palavras do meu avô, que foram que me deram assim força para não desistir. No meio de tudo isso, eu estou aqui pensando o seguinte, você continuava sendo agora responsável pelas crianças. Isso, porque pela casa. Ela dizia o que queria dizer e você, com esse amor todo que você tinha, não deixava nada... Isso, eu dizia para ela assim, não liga não, porque a avó tá falando, deixa a avó tá nervosa, deixa a avó para lá, deixa a avó para lá. E aí eu fui levando assim, entendeu? Deixa a avó para lá, deixa a avó falar, a avó tá nervosa, a avó tá atacada. Deixa a avó pra lá. Você pensou alguma vez em sair de casa sofrendo tudo isso? Sim, assim, eu pensava assim, em dar fim em tudo. Eu pensava assim, que eu não vou aguentar. Eu só tenho 13 anos. Quando que eu vou ver essas meninas grandes? Eu não vou aguentar. Então, eu pensava realmente em fazer aquilo que a minha avó dizia, dar um fim em tudo. Sangue do Cristo. Porque eu imaginava assim, se o problema somos nós, se a gente acabar, o problema acaba. Mas Deus não deixou, né? Entendeu? Aí, hoje, né, eu vejo que tudo, Deus, ele tem um propósito. Porque até o sofrimento, ele nos ensinou. Forte. A mudar, a ser diferente. Porque tem pessoas que ela usa o sofrimento para se tornar amarga, vingativa das pessoas, sai descontando nos outros Muito aquilo que os forte outros que não você tem falou. nada a ver. E nós aprendemos com o sofrimento a servir. Sim.
Por que servir? Porque, assim, a nossa perda foi tão grande que nós não temos apego a coisas materiais. Não temos ambição. Somos uma pessoa, assim, que sabe valorizar o pouco. Sabe agradecer pelo que tem. Não precisa de muito. Porque sabe que o pouco é suficiente. Porque o que acontece? Essa perda da gente é um dano irreparável. Você não consegue reparar mais isso. Mas você pode melhorar. Você pode querer a mudança, você pode querer que as pessoas não passem por aquilo que você passou, tentando ajudar hoje com Cristo. Porque a visão que hoje você tendo com Cristo é outra. Né? A gente podia ser revoltada. Sim. Né? Podia ser... Sabe Deus o quê? Verdade. Mas nós pegamos isso para quê? De ensinamento para que as outras pessoas não passassem por isso. Você está falando e me veio o texto de Romanos, capítulo 5, que diz o seguinte, logo no versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3, o versículo 3 de Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Então, esse tempo de passar por essa luta promoveu em vocês essa esperança para continuar. Para continuar. Para seguir em frente. Ninguém quer passar por uma dor dessa, né? E eu sempre passei para minhas irmãs. Vocês não são menos que ninguém. Vocês são igual a todos. Você ministrava o coração delas, a cabeça, a capacidade, porque elas eram mais novas que você. Então eu disse para ela, vocês não são menos. Por você não ter uma mãe, por você não ter um pai, vocês não são menos. E enquanto vida eu tiver, eu vou fazer o que for preciso. Entendeu? E eu sempre dei, assim, esse braço para elas. A senhora sabia que a senhora é muito especial para Deus e para pessoas? Sempre. Sabia disso? Eu estendi. Hoje eu entendo. Eu estou falando aqui, olhando para a senhora. Hoje eu entendo. E falando com a nossa audiência. Hoje eu Porque entendo. foi necessário existir tudo o que existiu, eu acredito assim, para que no dia de hoje, nessa terça-feira, o calendário está marcando o dia 20, agora nesse horário, a senhora tivesse aqui a oportunidade de falar o coração dessas pessoas também. Existem pessoas que estão pensando também em dar um fim da vida, dar um cabo, de resolver de uma forma errada. Mas ligaram a TV ou o YouTube, estão ouvindo pelo rádio e estão recebendo de Deus, através da sua vida, da pastora Jane Mota, oportunidade de acreditar em um futuro próximo, porque vai ter um futuro. Vai ter, com certeza. Quanto tempo de sofrimento ia passando? A senhora vai vivendo agora com as crianças, preparando elas, mentalmente através... Vinha essa força da onde? A senhora vivia essa experiência da onde? Como é que era? Assim, eu peguei aquele pedido da minha mãe, entendeu? Como, assim, que ela confiava em mim, como a confiança. Então, eu disse assim, não, a minha mãe me pediu isso porque ela confiava, ela sabia que eu poderia fazer o que ela me pedia. Então, eu não vou decepcionar. Então, foi aquela coisa assim... Você fechou esse pensamento? Eu fechei nesse pensamento. E disse, eu vou fazer desse jeito. Eu não vou decepcionar. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre obedeci muito à minha mãe. Eu sempre honrei a minha mãe. Porque eu queria sempre a minha mãe bem. Então, eu disse, se eu não tenho mais a mãe, eu tenho elas, eu tenho que fazer agora por elas. Meu Deus do céu. Né? E aí, o que eu tenho para dizer para aquele que está em casa hoje? Deus, ele não vê como o homem vê. O homem pode ver um fim, o homem pode ver um desastre, o homem pode ver um acidente. Deus, ele vê propósito. Aleluia. Ele vê propósito. Porque se eu parar para pensar na história, da minha história, que eu não fui projetada, eu não fui de um relacionamento desejado, sonhado, eu vou me oprimir. Forte. Eu vou entrar até mesmo numa depressão. Mas quando você tem um encontro com Cristo e Ele garante que nunca vai te abandonar, que Ele nunca vai te decepcionar, você entende que você faz parte de um propósito. Aleluia, aleluia. E todas as lutas que ela vem para nos abater, é o próprio Deus confiando na gente.
Porque ele diz que não dá um fardo que nós não podemos carregar. É. Então, eu não era projeto do homem, eu não era projeto do meu pai, eu não era plano da minha mãe. Mas em todo o tempo eu fui um projeto de Deus. Aleluia. Para que o nome dele fosse glorificado. Porque não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil servir a Deus. Porque as pessoas querem servir um Deus de mar de rosas, querem servir um Deus de que tudo aconteça, tudo flui, tudo vai acontecer. Quer pedir, Deus vai fazer. E não é dessa forma. Nós queremos de uma forma e Deus ele faz totalmente de outra. Da forma dele. Da forma dele, porque a forma dele é perfeita. Isso. Se eu parar para pensar no meu sofrimento, quantas vezes eu indaguei, será que Deus existe? Meu Jesus. Se Deus existisse, por que eu passaria por tudo isso? Pedindo o socorro dele. Quantas vezes eu olhei para o céu e perguntei se ele existia? Quantas vezes? E hoje eu sou testemunho de que Deus é Deus de milagre. Aleluia. Deus, ele pega o improvável. Talvez a pessoa que me ouve hoje é um improvável. Sim. Ninguém acredita. É o menor da casa. É um menor. Mas Deus, ele ainda escolhe os pequenos para fazer diferença no meio dos grandes. É isso. Por quê? Porque o grande, ele se promove. A pessoa que ela se acha grande, ela se acha não precisar de ninguém. Confia na força dela. Confia na força do teu braço. Quando a Bíblia contradiz. Isso. Maldito o homem que confia na força do teu braço. Então, nós temos que saber ser dependentes de Deus. Muito forte. Com tudo que eu vivi e passei, eu posso dizer, eu dependo de Deus. Com a idade que você tinha aí acompanhando as crianças, cuidando, como foi a chegada? Sua avó abraçou vocês, colocou debaixo do braço, deu toda a proteção e resolveu tudo? Era ela que mantia? Porque você era uma criança só de 13 anos. Era isso? Não, a minha avó ela abriu o portão. Colocou a gente pra dentro. Tirou a gente da rua e botou pra dentro. Tá. Mas com o restante das coisas, ela abriu mão. Ela disse assim que não queria saber. O meu avô, já mais brando, meu avô disse que Deus ia prover. Meu Jesus. Que Deus não ia permitir que aquilo aconteceria. Que ele sempre dizia, onde come um, come 10. Então, meu avô, ele sempre teve criação de gado, entendeu? Então, ele trazia leite da vaca pura, né? Ele ia para as feiras, ele pegava aqueles mantimentos para dar para a vaca. Sim. E ele era muito querido. E as pessoas acabavam doando para ele. É o seu Dito, que tem aqueles monte de netinho. Toma, seu Dito. Dava banana, dava as coisas da feira para ele. Na escola, né, eu tinha, assim, minhas professoras eram minhas amigas. Então, eu passava aquela minha situação. E elas sabiam o que acontecia com você. Sabiam de tudo que eu havia passado. No entanto, que eu que ia para as reuniões escolares das minhas irmãs, mesmo de menor, porque todo mundo já conhecia a nossa história. Aliás, a gente era conhecido por essa tragédia. Meu Deus. Nós não tínhamos nome. As pessoas, quando deparavam com a gente... A filha daquela mulher. A filha daquela mulher que se matou, daquele homem que se matou. Meu Jesus. Então, a gente era conhecida assim, a filha da mulher que se matou e do homem que se matou. E todos, assim, a gente foi crescendo assim. Ela é filha da mulher que se matou. Ela é filha daquele casal que se matou. Meu Deus. Então, isso era muito constrangedor, porque nós não tínhamos nome. Não tinha uma família que fizesse uma diferença. Identidade, uma identidade, né? Dentro da região onde se Não, todo mundo conhecia a gente pelo o que perdeu o pai e que perdeu a mãe. Isso, para vocês, mexia muito, né? Porque... Muito, muito. Por isso que eu sempre dizia para elas, vocês não são menos, porque vocês não têm pai, vocês não têm mãe. Vocês é como uma pessoa normal. Por quê, Renatinha? Porque a perda de uma mãe, hoje, para quem tem, valorize. Isso. Por quê? Porque a perda de uma mãe é uma dor que não tem fim. É uma dor que não tem remédio. É uma dor que não cessa. Você tem que aprender a conviver. Mas a cura você não tem. Porque em todo instante, ela faz falta. Sim. O conselho de uma mãe faz falta. E você acaba tendo que aprender as coisas com o mundo. O mundo não ensina com o carinho que a mãe ensina. Sim. Entendeu? Então, o mundo ele vai te ensinar de uma forma muito dura. A minha mãe sempre dizia, minha filha, que tu não aprender aqui, o mundo vai ensinar. Só que é cruel o mundo, né? O mundo, ele é cruel. Né? Ele vai te jogar para baixo.
Ele vai te fazer você se sentir uma pessoa menosprezada. Nem tem carinho, nem tem responsabilidade com você, o né? mundo. Ele vai apontar a você os seus erros. O menor de você, ele vai apresentar para você todos os dias. Ele nunca vai apresentar você pode, você consegue. Não, ele vai te apresentar dificuldade. Aonde você vai se deparar, assim, com uma pessoa incapaz. Você entendia, então, que lá não tinha, no mundo, ou sem cuidado de mãe, de pai, de vô e de vó, não tinha quem chegasse para estar tratando toda hora. Isso aqui é o remedinho, a alimentação no horário, não. Não. Você era a guerreira que estava em casa, desbravando tudo e... E minha avó, ela era tão rude, assim, com a gente, que ela não aceitava nem a gente ficar doente. E vai dizer, não tem que ficar doente, não. Tem as coisas da casa para fazer. Era uma revolta que ela vivia. Isso, e essa revolta que ela jogou sobre nós. Então, a responsabilidade nossa veio de muito cedo. Entendeu? Mas eu acredito assim, foi necessária a perda da minha mãe para que hoje a minha família fosse salva. Aleluia. Pode parecer assim uma coisa absurda, sim, né? Mas eu acredito assim que Deus, ele foi tão fiel com a minha mãe que eu acredito que ela tenha o direito, sabe, de ir, né, ao famoso julgamento que é pregado, sim, que é falado, porque ela não teve a morte em sequência do suicídio. Ela teve o prazo do arrependimento, né? Até porque a Bíblia fala que Deus, ele é fiel. Sim. Então, ele teve compaixão da minha mãe. Ele poderia ter deixado ela morrer na mesma hora e fosse para o inferno. Mas Deus é tão gracioso que mesmo com o erro dela, ele ainda deu dias de vida para que ela se arrependesse e alcançasse a salvação eterna. Então, quer dizer, eu não perdi, né? Minha mãe não perdeu. Porque Deus foi misericordioso para com a gente. E essa misericórdia, ela é estendida dia após dia. Quando eu aprendo que Deus, ele cuida dos órfãos, ele cuida dos viúvos, foi promessa dele. Eu vivo essa promessa, porque quem cuida da gente é Deus. Aleluia. Independente de quem seja a pessoa que esteja nos ouvindo. Entendeu? Deus, ele cuida porque é a promessa dele. Ele não desampara. A senhora consegue entender que quando está saindo da idade de adolescente, dos 13, 14, 15, sempre, com quantos anos de idade agora a senhora vai entender essa mentalidade do Cristo, assim, a mentalidade de cristã? Como é que era? Como foi o passo? Conheceu Jesus como? Porque eu estou vendo uma guerreira que tinha que fazer tudo para sustentar as crianças, era mãe, era uma criança que era mãe, agora tomando conta das outras crianças que estavam ali. E o colégio, como é que ficava? Como foi a idade que você disse assim, agora eu tenho que tocar agora a vida trabalhando? Como foi? Então, aos 17 anos, quando eu encerro, né, o ciclo ali, com muita luta, ajuda de profissionais, de professora me ajudando, que o meu último ano, praticamente, eu quase não frequentei. Foi mais, assim, provas, né, coisa, apresentação de notas, e eu consegui concluir o ensino médio. E aí, concluindo o ensino médio, o que acontece? Eu vou tomar conta de um barzinho que a minha avó tem. Ajudar ela nesse bar, porque eu não tinha como arrumar emprego devido aos serviços de casa. Uhum. Então, ali, eu vou tomar conta desse bar dela. Ajudar ela, porque ela fazia porções, né? Tinha as porções, aquela coisa toda, e eu ia ajudar ela nessas porções, fazer coxinha, fazer essas coisas para ela tirar ali o dinheirinho dela ali, e ficou também uma pensão da minha mãe, que ficou ali também para ajudar na despesa, que minha mãe trabalhava, mas não e pagava a aposentadoria do meu avô. Mas não fechava a conta, né? Não pagava, não tinha dinheiro suficiente para sustentar uma casa com crianças ali. Não tinha, não. A gente, foi muitas doações, assim. Hoje eu até digo, né? Às vezes a pessoa, ela separa uma roupa para dar, aí não tem aquele cuidado, né? Separa de qualquer maneira, uma roupa rasgada, uma roupa furada. A pessoa não sabe o valor de quem vai receber aquilo ali. Você recebia doação também? Nós recebíamos muita doação de roupa. E eu lembro que meu tio trazia de um ministério que tem lá em São Paulo, né? Que era a igreja que ele frequentava. E eu achava interessante que aquelas roupas vinham parecendo roupa... Para nós, era como se fosse da loja. Roupa novinha, bem vinha cuidada. Roupa conservada, cheirosa, dobradinha. Para nós, quando chegava aquele saco de roupa, era como se nós estivéssemos numa loja. No shopping comprando... Era aquela festa. Era uma festa dentro de casa e dividindo aquela roupa, tudo.
que eu digo, né? Às vezes a pessoa faz, para os outros pode fazer de qualquer jeito. Não, nunca faça para os outros aquilo que você não queria receber. Muito bom. Hoje eu tenho isso comigo. O que eu faço é o que eu gostaria de receber. Se todo mundo pensasse assim, pastora Jane, o mundo seria bem melhor, sabia? Você disse tudo aqui. É a regra de ouro da Bíblia do Evangelho de Mateus que vai falar que eu devo fazer com o próximo aquilo que eu quero que seja feito comigo. Seja comigo. Então, você está dizendo, tem gente que faz as coisas de qualquer jeito, relaxado. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho sorte. Eu não consigo. Não é a pessoa que não consegue, é a maneira com que a pessoa faz que trava a vida dela. Porque se é uma pessoa desleixada que gosta de fazer de qualquer maneira, ela não pode reclamar que não tem uma porta aberta. Porque as portas se abrem, a pessoa fecha com as próprias mãos. Porque quantas pessoas eu já me deparei de estar assim, de ter trabalhado comigo, de às vezes ter assim estado do meu lado, que reclama da sorte. Eu não tenho sorte, comigo não dá certo, comigo não sei o quê, porque você deu certo para mim, não vai dar. Eu digo, não. É a maneira com que você recebe a oportunidade. As oportunidades que é nos oferecida, se você receber ela e fazer correto, ela vai fluir, ela vai multiplicar. Agora, quando nós recebemos algo e tratamos desleixadamente, o que acontece? Aquilo vai parar. Não vai funcionar. Não vai frutificar. Vai bloquear a pessoa, entendeu? né? É como uma árvore. Se você cuida dela, ela vai te dar bons frutos. Isso. Se você cultivar. Se você colocar ela lá e você não regar, você não fizer nada, ela vai morrer. Meu Deus. Então, muitas das vezes, não é a situação. É a forma com que a pessoa age. É as atitudes erradas. Às vezes está no lugar certo, agindo de forma errada. Forte demais. Entendeu? Então, é necessário que nós venhamos aprender. A palavra de Deus, ela nos confronta a todo instante. E enquanto nós não aprendemos que o confronto é para que nós venhamos dar fruto, nós temos a tendência a falir. Sim. Porque ninguém quer ser contrariado. É verdade, ninguém. A pessoa, ela quer ser posta de elogios, não de críticas. Isso. Eu, particularmente, como eu convivi e vivi muito com pedrada, hoje, às vezes, um elogio me constrange. Eu prefiro a sua crítica. Porque se você me criticar, eu vou dar o meu melhor. Cada vez mais. E talvez um elogio não vá valer tanto para mim. Entendi. Entendeu? Porque eu aprendi com as críticas. É forte, né? Olha, eu vou dar um minutinho só aqui, respirando fundo e dizendo o seguinte: nós estamos ao vivo agora no rádio, na TV e no YouTube de forma simultânea. Rádio Líder 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Na TV, canal 25.1, também ao vivo agora. E no nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Até peço que você vá ao nosso canal no YouTube, por gentileza. Siga aí, tá? Aumente o número dos seguidores, compartilhe para os seus amigos. Essa história é poderosa de transformação, de vida, de esperança, de fé. Vai falar o coração de outras pessoas. Compartilhe muito. Se quiser cortar um trecho, depois enviar, envia também, faz a sua parte. E eu fico muito feliz com cada pessoa nova que chega, seguindo, compartilhando, curtindo, deixando um comentário, se inscrevendo no canal, ativando as nossas notificações. Isso é muito forte, porque sempre que entrar um vídeo novo, já vai aparecer para você, vídeo novo no canal, e você vai ser comunicado aí. Eu estou aqui ao vivo. Quanto tempo nós temos, Pedro? Porque está passando 12 minutos. Nossa, e nós nem contamos tudo ainda. Está passando forte. A pastora Jane está contando aqui o testemunho, mas ao mesmo tempo está ministrando ao nosso coração. Deixa eu só falar da Evogard Saúde, que é rapidinho, e aí eu já volto com ela aqui. Vamos lá. Evogard Saúde. Atenção, hein, gente? Para você ligar agora no 999630053. 999630053. Anotou esse telefone? Manda mensagem nesse WhatsApp 999630053. É o plano de atenção que você precisa para a saúde da sua casa. Eu tenho lá em casa plano de atenção para a saúde da sua família. Você e 10 dependentes. Isso. Terão direito de usufruir de benefícios que somente a Evogard Saúde pode dar a você. São mais de 23 especialidades médicas que você sempre vai ter o aplicativo para na palma da mão já marcar sua consulta e no prazo de 5 dias ser atendido. Você tem ainda a garantia de descontos na rede credenciada, vantagens e benefícios para fazer o seu tratamento odontológico também, além de vantagens mais de um aplicativo 24 horas, 7 dias por semana na palma da sua mão. O plano vai valer para todo o território nacional com mais de 70 mil pontos de atendimento espalhados em todo o Brasil. Ainda
com mais de 3.000 médicos cadastrados para atender você em diversas especialidades. Por exemplo, se você faz o plano em Fortaleza e sai para São Paulo, lá você vai conseguir ser atendido colocando no seu aplicativo o CEP da localização que você está e a especialidade médica que você vai querer marcar. Automaticamente o aplicativo vai marcar o dia para você e dizer aonde é que você vai fazer o serviço, vai ser atendido. Já pensou? Ainda, ó, exames laboratoriais, exames de imagem também, gente. Eu estou falando aqui que é segurança para a sua vida. A empresa Evulgar de Saúde, eu conheço, estive perto, acompanho então dia após dia aí do atendimento nacional e vejo o povo muito feliz dizendo faz muito sentido. Também ainda tem, dentro desse serviço que você vai pagar, para você e para mais 10 dependentes, se for necessário alguém utilizar o serviço funeral, vai ter tratamento fúnebre, cortejo, velório, tudo que você precisar, pode ter certeza que vai dar muito certo mesmo com o atendimento. Então, a atenção que você vai precisar é chamar no WhatsApp agora e participar da promoção 99963 0053, 99963 0053 e ter a atenção que você precisa com a Evulgar de Saúde. Maravilha? Volta comigo aqui agora. Eu posso dizer para você algo, viu? Ah, rapaz, é forte. É forte demais. Eu vou voltar no ponto aqui. Quem sintonizou agora está recebendo a pastora Jane Mota, que tem um testemunho poderoso de superação. Nós estamos no ponto agora, quando ela já completa 17 anos, e além de muita dificuldade na vida, escassez, dificuldade financeira também, ausência de pai e mãe, recebe doações ali, com 17 anos entende que precisa trabalhar, vai ajudar a sua avó no seu barzinho que a avó tem, fazendo de um tudo para sustentar as crianças também em casa. Nós vamos caminhando para o fim. Nós temos 10 minutos agora para finalizar o programa. E aí eu quero entender, aonde é que vai chegar Jesus se a senhora agora tem que trabalhar constantemente e está no bar, trabalhando no barzinho? Onde é que vai entrar Jesus aí? Pois é, Jesus, como eu digo, né? Ele sempre cuida de cada detalhe, ele cuida de tudo. Passado-se o tempo, eu com 21 anos já casada, com meus filhos, né? Passando um processo pelo meu casamento, Deus, pela sua infinita misericórdia, aparece com a Remidos em Cristo, de frente da casa da minha avó. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, a primeira Remidos em Cristo. E de frente ao bar que a senhora trabalhava? De frente a esse bar que a minha avó trabalhava. E ali, até mesmo na porta do bar, a gente ouvia as pregações, né? E a gente ouvia o louvor, e os louvor da pastora amiga, quando ela estava louvando, tocava muito no meu coração. E eu tive a curiosidade de entrar, porque eu achava muito bonita a voz dela, e eu entrei para conhecer. E aí entrei, confesso que eu não gostava das pregações do missionário. Eu entrei pelo louvor, porque eu achava que a pregação do missionário me confrontava, mexia com o meu ego, mexia comigo, e eu não gostava muito. E, através disso, eu comecei a caminhar ali e fui colocando em prática as coisas que ele pregava, porque eu sou desafiadora. Sim. Então, eu fui colocando em prática as ministrações dele, que ele sempre ministrava, dizendo assim, você pode. Você tem um Deus. Deus quer o menor. Deus quer o improvável. Ele sempre batia nessa tecla. Deus quer um improvável. E eu botava aquilo no meu coração. Pois então, é eu mesmo que ele quer, porque eu sou uma improvável. E aquilo foi me fortalecendo. Foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. E eu continuei buscando, mesmo sem entender muito. Eu não entendia que Deus, ele tinha, né, algo ali para mim. E eu confesso que foi uma porta, assim, que se abriu, uma porta de Deus que se abriu mesmo com uma virada de chave. Por que virada de chave? Porque eu precisava, né, daquelas palavras que saíam da Bíblia, e eu precisava daquilo para um despertar. Porque eu, mesmo com todas as lutas que eu já havia passado, tudo que eu já vivia enfrentado, Sim. eu ainda era muito oprimida. Né? Por não sentir assim, eu não sentia que eu fosse tão forte, eu não sentia isso, eu sentia assim, eu tinha aquilo comigo, né? Agora é todo mundo criado, missão cumprida, mas eu não me encontrava comigo mesmo, né? Até por ter esse sentimento de rejeição,
sempre sido muito rejeitada, assim, pela família. Então, eu tinha aquela coisa que eu era menos. Eu era menor, e a administração do missionário, ele batia nessa tecla, né? Que do pequeno Deus faz grande. Aleluia. Do pequeno Deus faz grande, do pequeno Deus faz grande. E aquilo foi um despertar para mim, que eu comecei a dizer, eu quero esse Deus para minha vida. Eu quero ele, eu vou servir ele, eu quero ele, eu vou servir. Eu comecei a caminhar. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui na igreja, eu só chorava. Eu só chorava. Eu entrei 7 dias na igreja para chorar. Eu entrava, sentava, chorava, levantava e ia embora. Eu não conseguia orar. E o missionário pregando sempre uma palavra que falava ao seu coração. Sempre aquela palavra que ia direto no meu coração. Você entendia que era Deus cuidando de você? Isso, eu entendia que era Deus dando a direção para que houvesse a virada de chave. Para que eu vivesse as promessas. Para que ele abrisse os meus olhos e tirasse eu daquela escravidão do que eu não posso. Entendeu? De que eu sou menor. Porque a gente também, às vezes a gente também lida muito com isso. Sim. Né? Às vezes a gente se diminui. Às vezes tem um talento porque vê outro que é melhor. Eu não posso. Não, eu aprendi, né, através da vida do missionário, que menos é mais. Muito bom. Então, eu sempre tive isso comigo, menos é mais. E a senhora tinha mais motivos do que qualquer outra pessoa para talvez se anular, se bloquear, ficar retraída. Porque é muita dor, muito peso. Muito sofrimento. Quando eu conheci Jesus, eu me lancei. Eu disse assim, é a última porta. É a última porta. Ou eu tiro essa opressão de dentro de mim, esse peso, essa carga, essa coisa que eu carrego e que eu não dividia com ninguém, que eu não passava para ninguém, porque eu tinha que ser forte. Era guerreira, mas entendeu? com um problema dentro da alma muito grande. Muito grande. Você fortalecia as pessoas, mas... precisando ser fortalecida. Com medo. Isso, com aquele medo, aquela alma insegurança, cansada. alma batida. Eu achava assim, que a minha missão já tinha sido cumprida e que Deus podia me levar. Sério? Eu não tinha mais, assim, vontade de viver. Antes de ter o contato com a igreja, com Deus, com a palavra, não é? Isso. Você estava dizendo para sua alma, tá bom, já cumpri, já tá resolvi. Bom, entendeu? Eu posso morrer que já tá bom, já chega. Eu já fiz muito. Já fiz muito. Não tinha mais vontade de viver, por exemplo. Tinha assim, não, já cooperei, dei minha parte. Já dei a minha parte, já cumpri o que eu prometi para minha mãe, já tá tudo bem, tá todo mundo casado, todo mundo criado. Agora eu não quero mais. Ninguém seria capaz, ser humano nenhum, de chegar para convencer você ou mudar sua cabeça quando você tinha esse pensamento. Só Deus podia fazer isso. Não, só Deus. Inclusive, né, antes de eu, assim, ter esse encontro com Deus, eu também já havia tentado 2 suicídios. Meu Jesus. Porque eu já não acreditava mais que aquele peso, eu falei, eu vou conviver a vida toda com esse peso dentro de mim, eu não aguento mais isso, não. E aí foi quando eu entrei, né, que eu tive esse encontro com Deus, e que eu conheci a palavra, que Deus, ele é o Deus do impossível. Quebrou todas as mazelas quando você foi viver com a palavra de Deus. Mazelas, a maldição foi embora. A maldição. Você chegou a manifestar alguma vez? Não, nunca manifestei. Mas ali o mal você sentiu que foi embora. Foi arrancado o mal. Sim, tinha muita tristeza. Uma das coisas assim que marcou muito, que quando eu me afirmei assim na presença de Deus, o diabo tentou contra a vida do meu irmão, né? E o missionário, ele sempre me direcionava. Sempre, eu a perturbava, viu? Eu perturbava. Tudo que ele falava tinha que acontecer, porque se não acontecesse, eu perturbava. Eu ficava perturbada. E aí eu lembro uma coisa que marcou muito, né? Que ele falou assim, Deus está quebrando uma maldição hereditária no meio da tua família. Aleluia. E naquela semana, meu irmão, ele simplesmente toma um chumbinho e fica entre a vida e a morte no hospital. Sangue de Jesus. Aí eu lembro que eu disse para ele assim, o senhor disse que Deus estava quebrando. E agora meu irmão, o médico disse para mim que meu irmão, ele está morto. Não tem o que fazer. Eu lembro que eu perturbei ele aquele dia, o dia todinho. O dia todinho. E ele não conseguia chegar no hospital para fazer uma oração pro meu irmão. E quando o médico deu, assim, ele vai parar, os órgãos vai parar, ele vai morrer, não tem mais jeito. Eu lembro que por volta de 00:30, ele chegou, eu xinguei ele na porta do hospital. Eu disse, agora é tarde. Eu fiz como Marta, né? Agora já foi, agora já era. O médico já acabou de me chamar e já falou que não tem mais jeito, meu irmão vai morrer. Eu perdi o meu irmão. Ele disse assim, não, eu vou orar.
Vou mostrar para você como Deus é Deus de milagre. E eu lembro que ele pegou a carteirinha dele, ele entrou e eu fiquei olhando pela janela. E quando ele orou, aí nitidamente o corpo do meu irmão, ele pulou de cima da cama. Aleluia. E ali no outro dia meu irmão tava normal. Meu aí eu Deus. fiquei assim, que Deus é esse que esse homem prega? Que Deus é esse que esse Meu homem Jesus. fala? Aleluia. Aí voltei na igreja e disse para ele, que Deus é esse? Eu fiquei como os discípulos. Sim. Né? Que Deus é que o vento, o mar obedece. Eu Aleluia. fiquei naquele mesmo pensamento. A maldição foi quebrada, Entendeu? Deus fez um grande milagre, mudou a mentalidade. Um grande milagre. Hoje, para a honra, né, e a glória do Senhor, hoje tem aí a pastora Bruna, que é uma benção, a bispa Bianca, casado na presença de Deus. Tem meus 2 irmãos em São Paulo. Deus virou a chave da vida do meu irmão. O meu irmão hoje tem a família dele, Aleluia. Tem a casa própria dele, tem o carro dele. Hoje meu irmão é outra pessoa. Ele agradece muito pelo preço que pagamos pela vida dele. Assim, sabe, Renatinho, eu só tenho a agradecer a Deus por essa porta, por esse ministério, porque assim, não foi só uma igreja. Eu não entrei só dentro de uma igreja. Entendeu? Eu tive um encontro com Deus. Aleluia. Eu tive um encontro com Deus. Deus te deu a oportunidade, através da igreja, de te levar até, como fazendo aqui uma alusão, a um hospital de urgência. Exatamente. É como se fosse a UTI. A UTI. A porta da UTI foi aberta. Foi aberta. Você teve as escamas dos olhos do engano caindo. Começou aquilo tudo a que mudar. foi necessário mudar, aquilo foi necessário quebrar, aquilo foi necessário tirar. Por quê? As pessoas vêm à igreja e querem que a igreja mude. Não é a igreja que tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. Porque nós somos a igreja. Aí, às vezes, as pessoas entram na igreja, eu não aceito isso, eu não gosto dessa forma de pregar, eu não aceito essa forma, eu não aceito esse voto, eu não aceito esse propósito. Se a pessoa ouvir a direção e seguir... Ela tem que estar ligada naquilo que está saindo do altar. A bênção vem, a Bíblia diz que vem do ouvir. Sim. Então, se eu ouço e eu não pratico, é em vão, porque uma fé sem obras, ela é morta. É verdade. Então, é necessário ouvir, é necessário praticar, mas desde que seja um ministério que você saiba, você conheça a vida do teu pastor, você conheça a vida daquele que está ministrando. Porque se eu não tivesse visto um bom testemunho, eu não teria me alicerçado. Porque eu ia dizer assim, se ele não dá testemunho nem dele, quanto mais de mim. Tem muito mais história que a senhora está contando, né? Aqui sobre esse favor de Deus, esse portal de Deus através da Igreja Remidos. Porque nós não merecemos. Que foi aberto para vocês ali, para vocês viverem, então, essa experiência com Deus. A mudança é radical, acontece tudo. Mas você me contou também a chegada do esposo para Deus, que aí... você está me contando agora esse seu encontro, não é? Mas tem muito mais milagre aí. Eu busquei 2 anos pela vida do meu esposo. E eu sempre dizia para o pastor, a gente não era casado no papel. E eu tinha o desejo de ser obreira. E eu cheguei no pastor e disse, pastor, eu tenho vontade de ser obreira, mas meu esposo não quer casar. Aí ele disse para mim assim, irmã, ora. Aí eu disse, mas pastor, ficar orando até quando? Aí eu já tenho 10 anos com ele. Orando aqui, pedindo. E eu já estou 2 anos buscando. E o homem não quer casar, não, de jeito nenhum. Aí ele disse assim, pois olha, oração é a chave da vitória. Ah, meu Deus. Aí eu continuei nesses 2 anos. Aí eu fui provada, né? Porque às vezes as pessoas buscam pela vida do esposo, que é um casamento restaurado, aí pensa assim, eu vou para a igreja, vai mudar, vai ficar tudo outro ok. Dia, né? Não, mais uma vez, a vida me pregou outra lição. A lição da perseverança. Forte. Por quê? Porque eu tive que perseverar. Não foi nada fácil. Não foi da noite pro dia. Meu esposo não aceitou Jesus da noite pro dia. O meu esposo precisou ver a minha mudança. Meu Deus. Ele precisou ver eu mudar primeiro. Porque nós somos espelho da nossa casa. Sim. Né? Muitas das vezes, tem mulher que não consegue ganhar marido pelo mau testemunho. Porque ela não quer abrir mão. Ela não quer mudar para ver a mudança no lar dela. E eu tive que querer mudar. Mudar como? A vida foi rude comigo. Então, muitas coisas assim que eu fazia que era desnecessário.
que só trazia contenda, É. entendeu? Eu achava assim, que para mim ser uma boa esposa, bastava eu limpar a casa, deixar a casa limpa, a comida feita, que foi o que a minha avó me ensinou. Minha avó dizia assim, ó, que a mulher limpa a casa e faz a comida, pronto, acabou. Então, eu achava que a minha obrigação como esposa era isso, casa limpa e comida feita. É. Pronto, acabou. Não, pronto, minha obrigação de mulher tá feita. Então, o meu esposo, ele já vem de um berço que não é evangélico, de um berço mundano, que já teve várias experiências É. completamente diferentes da minha. Ele teve uma vida de liberdade, de curtição, de aproveitar o mundo, né? Então, o que acontecia? Aquilo dava atrito dentro da nossa casa. Porque eu não gostava de sair. Para mim, mulher dentro de casa. Então, eu tinha aquela rotina de estar dentro Sim. da minha casa. Sim. E ele já é um pássaro solto. Queria a Não, badalação. eu vou sair, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. E aí, dava aquela contenda, aquela confusão. E caminhando com Cristo, eu fui aprendendo que se eu fechasse a boca, quando eu fecho a boca, Deus fala. Então, eu passei a falar menos. Olha aí. Eu passei a falar menos. As pessoas dizem assim, você é besta. Seu marido tá aprontando, fazendo o que quer, você não abre a boca, você não diz nada. Eu chorava para Deus. Aí dizia, Deus, eu não sei até quando eu vou suportar. Meu Deus, é uma Mas guerreira se grande. eu tenho que passar para me mostrar a tua glória, eu vou passar. Aleluia. E ali eu fui passando esse processo. E eu lembro que a última semana, né, que eu já não estava aguentando mais, eu cheguei na igreja e disse assim, pastor, eu não aguento mais, quanto mais eu oro, mais o homem bebe. Quanto mais eu oro, o homem chegar cedo em casa, o homem está chegando no outro dia. Ele disse assim, Sangue de ele está Jesus. bem pertinho de vir para Jesus, você só não pode parar agora. Foi a última semana, foi dito assim. E eu lembro que ia iniciar aquela campanha de 12 dias de clamor para um ano de vitória. Então, aquele ano, a última semana do ano, para mim, foi terrível. Porque ele saía num dia e voltava no outro, saía num dia e voltava no outro, quando ele voltava, quando não ia direto para o emprego. E eu lembro que eu iniciei essa campanha, né, dos 12 dias, e eu lembro que no primeiro dia ele disse assim, eu vou ir com você. Olha aí. Aí eu disse para ele assim, comigo para onde? Ele disse, eu vou com você para essa igreja. Aleluia. E antes de sair de casa, ele sempre dizia para mim assim, ó, não, eu não vou ser crente, eu vou só com você. Ele botava um chinelo, um short, uma camiseta, como se estivesse indo para qualquer ambiente, sim. para confrontar mesmo. E aí ele ia. E Deus, ele operou nesses 12 dias. Nesses 12 dias, Deus usou, porque Deus ainda usa homem de Deus, Deus ainda usa profeta na terra. Por mais que aconteça, que a gente se escandalize com uns e outros, não é a maioria. Okay. E nesses 12 dias, Deus usou 12 profetas para falar com ele de uma forma sobrenatural. Aleluia. Aonde no último dia, ele se rendeu. Porque tudo que ele falava antes de sair de casa, quando chegava na hora do profeta vir diante dele, o profeta repetia. Parecia que a pessoa estava em casa. O raio-x da revelação. O raio-x da revelação veio tudo. Então, quando isso aconteceu, ele viu que era algo sobrenatural. Foi quando ele disse. Se rendeu. Eu vou seguir Jesus com você. Aleluia, aleluia, aí... aleluia. Ó, aí que tem que ter outro episódio, porque é muita história para contar. Deu um sinal vermelho aqui de alerta aqui já. Glória de Deus. Nós estamos no nosso tempo final. Eu quero dizer que você deu uma aula aqui de fé, de perseverança, um testemunho emocionante. Tem muita coisa para contar. Tem, porque eu sei. E tem a área do empreendedorismo da senhora com o negócio do restaurante. E, nossa, e tem a saúde dos meninos, o diagnóstico sobre a informação dos filhos que não podia ter de jeito nenhum. A senhora hoje vive uma vida plena em Deus. Em Deus, graças a Deus. Entendeu que Deus tem a resposta para todos os questionamentos. Todos os questionamentos. E entendeu que foi necessário passar por todos os propósitos. Tudo Deus tinha um propósito. Hoje a senhora é essa mulher que pode falar com qualquer uma contando experiências que não foram todas as mulheres que viveram as experiências que você viveu. Então, foi forjado em você um caráter preparado para dar uma palavra sempre de ânimo, de estímulo, de firmeza, em nome de Jesus. Eu vejo gratidão em você. Sou muito Eu vejo grata. falar muito sobre a obra de Deus, o que Deus fez. Tanto isso, tanto verdadeiro, latente aqui nesse nosso papo, que você vive hoje a vida da igreja. Vive para Deus constantemente, junto com seus filhos e com seu esposo. Como gratidão a tudo que Deus fez. Né, e aqueles que estão nos ouvindo, que ouviu
né, um pouco do meu testemunho, eu quero dizer, né, que independente de onde você esteja, da situação que você esteja passando, entendeu? A porta da Remides em Cristo, ela foi aberta como esse ponto de socorro que foi para a minha vida, vai ser para a sua também. Mas olhe para Cristo, olhe para Deus. Não pare, não desanime, Aleluia. siga a direção do altar, obedeça a voz de Deus. Muito bom. Entendeu? Porque é Deus quem nos direciona, não é o homem. Aleluia. Então, a perfeição está em Deus, está em Cristo. A palavra dele não falha. As promessas dele não caem por terra. Tudo que ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Quem quiser conhecer a pastora Jane de perto, vem no culto aqui na Igreja Remidos em Cristo, que eu tenho certeza que ela vai estar para olhar nos seus olhos e te abençoar com uma palavra. É uma pastora do ministério, tá? Eu fico muito feliz em ter colocado o seu tempo à disposição e vim contar esse testemunho que é glorioso e que fez muito sentido para a sua vida no dia de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. No rádio a gente fica por aqui, 92.1. Na TV, 25.1 canal. Tô dando um tchauzinho para você. E no YouTube você tem um compromisso de curtir, compartilhar, comentar, ativar as notificações e fazer a sua parte, tá bom? Obrigado. Valeu aqui a equipe nossa que tem se dedicado muito, se desdobrado em dar toda essa atenção. Eu tô muito feliz. Obrigado, minha gente. Amanhã a gente se encontra. Fica com Deus. Tchau, tchau.